Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. E chegamos ao episódio de número 250. Caraca, quanto tempo que tá durando esse projeto, né? Acho que é meu projeto mais duradouro, assim, que eu investi tempo e dedicação, né? Que eu aprendi coisas pra executar. E todo ano, quer dizer, não é todo ano, porque assim, um ano tem 52 semanas. E eu geralmente pego as 2 últimas semanas do ano pra descansar. Então não costumo ter podcast. Então a minha lógica é, a cada 50 episódios é um ano de podcast. Então eu acabo meio que usando esse número do episódio, né, múltiplos de 50, pra comemorar o aniversário do podcast. Mas eu acabo me perdendo que eu também faço algumas pausas no meio do ano, às vezes por problemas técnicos, às vezes por problemas de agenda, de planejamento, por N motivos. Semana passada não teve podcast, por exemplo. Mas, enfim, o aniversário do podcast foi em fevereiro e agora a gente tá em abril. Eu tô gravando esse episódio dia 28 de abril. Ele vai ao ar dia 3 de maio. Talvez antes, talvez eu solte um pouquinho antes. Vamos ver como vai estar meu humor, quando que eu vou conseguir editar. Porque eu acho que ele vai ficar um episódio longo. E todo episódio múltiplo de 50, né? Como costuma ser uma comemoração do aniversário, eu costumo fazer uma coisa diferente. Ano passado eu fiz um protótipo de um game show que eu queria fazer mais, mas acabou não dando muito certo. Por que não deu certo? Porque eu sou a minha pior inimiga, né? E aí meio que foi isso. E aí eu tava pensando no que fazer esse ano, né? Como comemorar. Eu até pensei em abrir uma caixinha de perguntas. Eu cheguei a abrir, mas eu já fiz isso acho que no primeiro aniversário. Aí eu fiquei meio assim. E aí eu resolvi fazer um negócio diferente. Eu separei 33 filmes que marcaram a minha vida de alguma forma. Não necessariamente que são os 33 filmes favoritos da minha vida, mas foram filmes que marcaram. Eu escolhi 33 porque é a idade que eu vou fazer. Ainda tem alguns meses, eu ainda tenho 32 anos, pelo menos por uns 2 meses e meio. E eu vou continuar com essa idade. Mas é que eu joguei vários, né? Minha metodologia foi jogar um monte de filme pra uma lista e depois ir filtrando. Tinha mais, tinha uns 40, assim, aí eu resolvi cortar em 33, que eu achei que ia ser mais auspicioso. Novamente, como disse, não são os meus 33 filmes favoritos. Alguns deles até eu dei uma nota menor que 5 estrelas, mas são filmes que marcaram momentos específicos da minha vida. E aí eu resolvi compartilhar isso com vocês, já que estamos aqui. Até porque muitos desses filmes eu assisti há muito tempo e eu não revi, não tá tão fresco, então acabou não sendo tanto pauta do podcast assim. Então é uma oportunidade também para relembrar alguns filmes que foram importantes para mim. Alguns são batidos, alguns eu já falei aqui, alguns têm episódios do podcast, aí eu vou sinalizar quando for o caso. Esse é um episódio sem spoilers. É um episódio que vou falar muito mais da minha vida do que dos filmes em si, mas são dicas, de certa forma, são filmes que são importantes para mim, são filmes que eu dei 4 estrelas pra cima, e eles estarão ordenados de acordo com o evento, né, de acordo com o momento que eles entraram na minha vida. Então eles não estão em ordem de lançamento, até porque tem muitos que foram lançados antes de eu nascer. E aí, então, vou falar mais ou menos rapidinho de cada um, até pra não ficar muito tempo aqui. Porque são 33 filmes, se eu ficar falando 5 minutos de cada um, eu vou ficar falando por muitos minutos, não sei fazer conta. Mas enfim, vocês entenderam. Eu vou começar por Mulan, de 1998, a animação da Disney. Foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. Eu tinha 6 anos e foi uma coisa que me marcou muito. Eu lembro desse dia até hoje. Eu não vou falar que é uma das minhas primeiras memórias, porque eu lembro de outras coisas antes, mas eu acho que é a minha memória mais clara, assim, de eu mais jovem, que eu lembro exatamente desse dia inteiro, da minha mãe falando que a gente ia no cinema, me explicando o que era cinema, me explicando como que eu deveria me comportar. Ela me preparou, assim, ela falou, vai ser uma sala escura, que você não vai conseguir enxergar muito bem. E aí você vai ficar sentadinha, quietinha, assistindo o filme, você não tá na sua sala. Não fica assustada, porque o barulho vai ser muito alto. Ela me preparou e eu entendi. Eu lembro de ficar apavorada de escutar alguém abrindo um papel de bala e eu achar que era fogo, porque eu sempre tive uma imaginação muito fértil, com uma tendência pro trágico e dramático, né? Mas enfim, minha mãe eu falava, mãe, que barulho é esse? Que barulho é esse? Aí ela, não, é alguém que tá abrindo uma bala. Enfim. E eu lembro também que, do jeito que minha mãe falou, eu achava que ia ser breu total. Eu não entendi ainda como funcionava o cinema e como a luz fazia parte disso e como que era a mecânica da luz, né? Porque, claro, né, hoje pensar que uma sala de cinema é completamente escura não tem como, porque você precisa da luz do projetor e a tela solta a luz, né? Mas dessa vez eu lembro de ficar assim, mãe, você falou que ia estar completamente escuro, mas tipo, eu ainda consigo te ver,
aqui do meu lado. Enfim, foi um grande momento e eu gosto muito de Mulan. Eu acho que é uma das melhores animações da Disney. Claro que eu tenho esse viés de ter essa conexão com ele, de ter sido o primeiro filme que eu vi no cinema. Eu imagino que para muitas pessoas da minha idade, da minha geração, esse também foi o primeiro filme de ver no cinema, então é uma experiência conjunta de várias outras pessoas que nasceram aí no começo dos anos 90. E é um filme que eu revejo com certa frequência. Acho que a última vez que eu vi ele tem uns 2 ou 3 anos. Eu tinha o VHS desse filme, era um dos pouquíssimos VHS que eu tinha, porque era muito caro. Depois DVD eu consegui ter um pouco mais. Mas VHS eu tinha alguns copiados da locadora, que eu tive uns hiperfocos de Turma da Mônica que eu acabei não incluindo aqui nessa lista. Mas quando eu era mais nova, né, que eu, em 1998, eu era muito viciada em filmes de Turma da Mônica e meu pai ficou de saco cheio de toda semana eu queria assistir o mesmo filme e ele foi lá e fez cópias, né? Enfim, eu fui introduzida à pirataria desde uma idade muito jovem. Então a gente tinha os VHS. Então a gente tinha esses VHS que meu pai fazia e o único original que eu tinha era esse da Mulan e um outro do Digimon. E fora os outros que a gente emprestava e tal, e aparecia em casa, alugava. Então foi um filme que me marcou de várias maneiras. E eu tinha a boneca da Mulan, eu tinha o jogo de cama da Mulan, a toalha. O jogo de cama ainda existe, eu vi ele esses dias na casa dos meus pais, que eu fui pra Páscoa lá. Levei o Alexandre comigo, meu namorado, né? E ele dormiu no colchão na sala e ele dormiu com o lençol da Mulan. Então, assim, uma qualidade que não sei se hoje ainda tem no mercado, assim, de fácil acesso, porque a gente comprou na Pernambucanas. E tá até hoje, faz mais de 20 anos. O lençol tá lá, firme e forte e confortável. Mas é isso, eu acho que Mulan dispensa grandes apresentações. É um filme com uma protagonista feminina forte, numa época onde não era tão comum, então a gente se apegava bastante. Eu tenho um apego muito parecido com o Rei Leão 2 pelo mesmo motivo, apesar que Mulan é um filme muito melhor. E ele tá disponível no Disney Plus, assim como, né, todas as animações da Disney. Ainda nessa época aí de final de anos 90, começo de anos 2000, eu ainda era muito jovem, a gente tinha um hábito em casa de pegar filme na locadora pelo menos umas 2 vezes por mês e assistir filme todo mundo junto. E aí sempre era uma bagunça, porque se era eu que escolhia, eu escolhia uma animação, mas aí minha mãe queria ver um romance, aí meu pai queria ver um filme de ação, e aí às vezes alguém não lia direito a classificação indicativa do filme, pegava um filme que era um pouco pesado demais pra uma criança, e aí eu assisti algumas coisas, aí eu fui convidada a sair da sala em outros momentos. Mas assim, a violência, tudo bem eu ver. Tanto que eu lembro claramente de assistir Exterminador do Futuro 1 e 2 com eles, quando eu tinha, sei lá, meus 7, 8, 9 anos, eu era bem nova, eu lembro de gostar muito. E escolhi aqui como segundo filme da minha lista o Exterminador do Futuro 2, que eu particularmente acho mais legal que o primeiro. O primeiro Exterminador do Futuro é legal. O segundo é memorável, que eu acho que o primeiro... Não que não seja memorável, mas eu acho que o segundo Exterminador do Futuro é muito mais icônico. E ficou bem marcado. Eu revi ele tem uns 5, 6 anos, continuei gostando bastante. Eu acho que eu tava zapeando a TV, peguei começado, né? Então não vi, assim, com uma imersão super. Mas eu tenho boas memórias desse filme. Eu assisti pouca coisa da franquia de Exterminador do Futuro depois, acho que eu vi o 3. Peguei na locadora na época que saiu o 3. E depois eu assisti o mais recente no cinema, que é o Destino Sombrio. Pulei um monte aí na cronologia, mas acho que meio que não importa. Não sei, eu não tô acompanhando essa franquia. Pra mim, os únicos que existem é o 1 e o 2. E eu acho interessante porque eu tive uma relação muito complicada com o cinema de ação quando eu comecei a gostar muito de cinema. Eu tinha sempre aquele negócio que filmes de ação era meio que, entre muitas aspas, filmes menores ou filmes de homens. E eu não tinha tanto interesse. Mas recentemente, assim, de uns 4 anos pra cá, eu fiz meio que as pazes com o cinema de ação. Eu vi muito John Wick, muito Missão Impossível, eu aprendi a me divertir vendo os filmes. Tem filme de ação realmente que é ruim. Tem filme de ação que realmente ele é legal por causa do gimmick dele, por causa do quão legal as cenas de ação de fato são. Mas hoje eu gosto. Eu não sou a maior fã do gênero, mas eu gosto bastante. E eu acho que isso se deve um pouco a ter assistido Exterminador do Futuro quando eu era criança. Ele tá disponível na Netflix. Se alguém não assistiu, eu recomendo demais assistir o 1 e o 2. Eles têm efeitos especiais que, assim, hoje parecem datados porque são filmes de mais de 30 anos. Mas na época eles foram super revolucionários e tem coisa que até hoje
você parar pra pensar como que foi feito e você fica meio com a cabeça quebrada de pensar. Ainda, né, no assunto final de anos 90, Titanic, de 1997. Eu acho muito difícil uma pessoa que já tinha consciência da própria existência do mundo ao seu redor no final dos anos 90 não ter nenhuma memória sobre o filme Titanic. A não ser que você morasse num lugar muito, muito isolado, não assistisse TV e essas coisas, porque o Titanic foi um negócio, assim, absurdo. Outros filmes, outras franquias, outros filmes também tiveram grande sucesso, não só de bilheteria, mas também das pessoas falando do boca a boca, da mídia falando, mas o negócio do Titanic foi um negócio maluco. Eu acho que foi a primeira vez, assim, que teve essa comoção em volta de um filme, não que nunca tivesse acontecido, mas não do tamanho que foi Titanic, foi um negócio muito, muito grande. E as pessoas falavam de ver o filme e iam repetidas vezes no cinema assistir. Eu não comentei no começo do episódio, mas eu sou de uma cidade que chama Lençóis Paulista, no interior. Essa é uma cidade que ela tinha cinema na época que os meus pais eram jovens. Depois, quando eu era criança, não tinha cinema. Eu tinha que vir pra Bauru, que é onde eu moro hoje, pra ter acesso ao cinema. Depois de um tempo, quando eu era adolescente, começou a ter cinema lá, ficou por um tempo, fechou. E hoje eu não tenho certeza se tem, porque chegou a abrir uma época também, mas eu já não morava mais lá pra acompanhar. Então, esse negócio de eu morar em cidades que tem cinema não é uma constante na minha vida. Na época do Titanic, eu lembro que eu morava em Araçatuba, porque também tem isso, eu morei uma época em Araçatuba na minha vida, e lá tinha cinema, mas eu não lembro de ver Titanic no cinema. Até porque eu acho que foi a época que a gente se mudou pra lá, então tava tendo um pequeno caos na vida dos meus pais, e eu e minha irmã, a gente era muito nova pra ir no cinema, mas eu lembro da gente alugar o VHS, e eram 2 fitas, porque é um filme muito grande, né? 194 minutos, é um filme muito longo, até hoje, né? Ainda quando se lança um filme de mais de 2 horas e meia, o pessoal fica, ai meu Deus do céu, os filmes estão muito longos, não sei o que tem, é pra dar tempo de ter lá no streaming. Assim, eu acho que tem alguns filmes feitos pra streaming que eles têm uma duração inflada pra isso, mas a existência de filmes longos, principalmente filmes de autor, é uma coisa que sempre aconteceu. O Poderoso Chefão tem 3 horas, Senhor dos Anéis tem 3 horas, Titanic tem 3 horas, os filmes do Scorsese sempre são muito extensos. O Irlandês foi um negócio meio fora da casinha. Mas quando você assiste, ele flui e tal. Mas Titanic, eu lembro da gente assistir em 2 dias diferentes, né? Justamente por ser um filme muito longo, porque tinha 2 VHS. Então a gente assistiu num dia a história dessa galera indo pro navio e essa história de amor dos dois. E o fato que divide os VHS é o encontro com o iceberg. Eu tô tentando falar em termos neutros, mas eu imagino que todo mundo saiba sobre o que é Titanic, porque ele é meio que um pilar da cultura pop. Mesmo que você nunca tenha assistido o filme, você sabe o que acontece, porque ele tá ali presente. Mas enfim, o iceberg é meio que o que divide a parte 1 e parte 2. Então, num dia, alegria, romance, celebração, que delícia. E no segundo dia, depressão profunda e tragédia, e gente morrendo. Enfim, eu lembro de ficar muito, muito emocionada e muito tocada. E senti muitos sentimentos, assim, era uma coisa que eu já sentia, mas não na intensidade que eu senti quando eu assisti Titanic. E marcou muito. E é um filme que eu gosto de rever, sempre que passa na TV eu tento rever, se eu tô zapeando e ele tá passando eu paro. Hoje em dia nem tanto, porque faz alguns anos aí que eu não acompanho tanto TV tradicional. Mas eu tenho vontade de pegar e rever, assim, de cabo a rabo, faz tempo que eu não faço isso. Mas, no geral, é um filme que eu tenho boas memórias, é um filme que eu revi através dos anos, e cada vez que eu revejo eu gosto ainda mais, porque eu consigo ver mais camadas, não é só um romance. Eu acho que tem gente que tenta botar esse filme pra baixo, por ele ter um romance como elemento principal, mas não é só isso. Eu acho que essa linha de pensamento, ela é equivocada, ela é perigosa, porque ela coloca romance é um gênero de mulher, logo é ruim. Por mais que a pessoa, às vezes, não fez essa conexão na cabeça dela, tá um negócio tão enraizado que você pensa nisso sem pensar, né? Enfim. Mas Titanic é bom demais. Ele é um pouco cafona, ele é um pouco melodramático, a trilha sonora dele é extremamente repetitiva, sim, mas ainda assim, ele é maravilhoso. Eu convido a você, ouvinte, se você nunca viu esse filme inteiro, para um dia aí, um dia que você estiver fazendo nada, falar, eu vou assistir Titanic finalmente. Vou tirar essa pedra no sapato, mesmo que seja pra reclamar que ele é muito longo. Mas pensa que era uma outra época, assim, todos os efeitos, todas as coisas que esse filme inovou e meio que foi porta pra um monte de coisa que aconteceu depois no cinema. Enfim, gente, não tenho mais o que ficar falando além de ficar chovendo no molhado.
e Titanic tá disponível no Disney Plus. Ainda no quadro Infância, O Alto da Compadecida, eu acho que é o único filme nacional que eu botei nessa lista. Mas foi um filme que marcou muito. Eu não vi esse filme no cinema, mas eu lembro de quando estreou na Globo. Que teve a minissérie, não vi a minissérie, mas quando estreou como filme eu acho que eu lembro. Porque eu lembro de ver na Globo. E eu lembro de ter um Away na Globo pra assistir. Eu assisti. E aí, toda vez que reprisava, eu assistia. Eu tava em casa, não tava fazendo nada. Toda vez que eu via que esse filme ia passar, eu lá via. Então, eu tenho memórias distintas, com grupos distintos de pessoas assistindo esse filme em momentos diferentes da minha vida. É um dos filmes que eu acho que eu mais assisti. E em lugares diferentes, com pessoas diferentes. E aí, eu acho isso muito importante, assim, porque eu tenho várias memórias, todas elas boas, relacionadas a esse filme. Ainda não vi o Alto da Compadecida 2. Eu quero ver. Eu sei que tá no Prime Video. Quem sabe até o final do mês, né? Que falta pouquíssimo pra acabar o mês. Spoiler do episódio assistido de abril. Vai ter muito pouco filme. Mas enfim, o Auto da Compadecida é um filme muito fácil de achar. Se você estiver dando bobeira, ele tá passando em algum lugar. Tá no Globoplay, no Telecine. Em vários lugares você consegue achar. É um dos filmes mais amados do nosso cinema. Pra qualquer pessoa que você for perguntar qual é o seu filme nacional preferido ou quais são os seus filmes nacionais preferidos, esse é um dos filmes fáceis de falar. É um pouco básico e clichê? Mas é um filme bom. Então, ele tem a fama que tem e ele merece a fama que tem. Falei que ia ser breve, eu tô com 20 minutos de bruto e eu falei de 4 filmes. Eu vou tentar dar uma acelerada aí, né, gente? Kkk. Próximo filme é Tarzan, de 99, animação da Disney. Foi o segundo filme que eu assisti no cinema e foi o primeiro que a minha irmã foi. Então eu lembro que foi a primeira vez que eu fui em família inteira. Foi meu pai, minha mãe, minha irmã. A gente foi no cinema assistir Tarzan. Então tem uma memória boa, apesar que eu não lembro tanto desse dia que nem o dia que eu fui assistir Mulan. Ficou bem mais marcado na minha cabeça. Mas é um filme também que eu revi várias e várias vezes. Quando eu era mais nova e conforme eu fui crescendo. Recentemente eu assisti também, acho que foi ano passado, ano retrasado. Acho que faz uns 2, 3 anos eu revi ele no Disney Plus. Continuo gostando bastante. Ele é super curto, passa voando. Existem vários elementos nesse filme que me agradam muito. Algumas coisas podem ter sido formação de caráter, tipo o Tarzan ter cabelo comprido. Particularmente é uma coisa que me atrai bastante. Personagens homens de cabelo comprido. E na virada do milênio era ou filme de época, ou fantasia, ou esse tipo de filme pra você ter, né, esse tipo de personagem. E eram gêneros de cinema que eu gosto muito e que são muito importantes nessa fase da minha vida. E até hoje eu gosto bastante de assistir também. E eu gosto muito da Jane, eu acho que ela é muito subestimada enquanto personagem, né, quando as pessoas vão falar das mulheres da Disney, das princesas, por mais que ela não seja princesa. Quando vão falar dos personagens femininos da Disney, eu sinto que ela fica muito de lado. E ela é uma personagem incrível. Eu adoro ela, eu acho ela muito simpática. Eu queria ser ela. Enfim, gosto muito de Tarzan. É um dos meus filmes favoritos da Disney. E é um filme um pouquinho fora do clichê, né? Porque quando vão falar de Disney, falam de Rei Leão, que é excelente, mas não está nessa lista. Ele está entre os meus favoritos, mas ele não me marcou tanto quanto Rei Leão 2. A Bela e a Fera poderia estar aqui. Na verdade, eu debati muito internamente se eu colocaria Tarzan ou Bela e a Fera aqui nesse espaço. Resolvi colocar Tarzan, mas a Bela e a Fera também me marcou muito. O último filme aqui dessa parte da infância, né, de virada de século, virada de milênio. Gente, não sei se vocês estavam vivos ou se lembram da época da virada do milênio, foi um grande momento, assim. Mas pra fechar, né, essa primeira parte do episódio, A Fuga das Galinhas, filme do ano 2000, animação de stop motion. E esse filme eu lembro de alugar na locadora, então eu devo ter assistido 2002, provavelmente 2003, talvez. Eu tava na pré-adolescência, mas ainda considero infância. E eu lembro muito de assistir com a minha avó e dela achar muito engraçado as galinhas terem dentes. E toda vez que eu assisto, eu lembro disso. É um daqueles filmes que eu acho que minha prima tinha VHS, então a gente assistia várias e várias e várias vezes, porque era os filmes que tinham, né? Então eu lembro de assistir quando eu tava na casa da minha avó, e minha avó sempre parava pra ver, porque ela achava o máximo as galinhas com dente, e as galinhas planejando, fazendo planos infalíveis. E é um filme que eu revi várias vezes ao longo da minha vida. A última vez, mais recentemente, acho que foi próximo do lançamento do segundo filme. Continua sendo um filme muito, muito bom. Ele tem a camada de entendimento para as crianças e uma outra camada para os pais que estão acompanhando as crianças, que é muito legal. Então é um filme que cada vez que você vê, tem alguma coisinha ali que você acaba não percebendo e vendo de novo. Sempre tem uma coisinha nova que aparece. E eu gosto muito de filmes que eles fazem isso.
Indo agora pra minha adolescência, ou pros primeiros anos dela, né? Começando por Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que é um filme de 2004. Em 2004 eu tinha 12 anos, ainda debatível o quão adolescente eu era. Mas eu precisava botar um filme do Harry Potter porque, mesmo com todas as complicações com a autora no presente momento, eu não falo mais de Harry Potter nas minhas redes, porque eu acho que ela deve ficar no passado, que é onde é o lugar dela, mas aqui que eu estou lembrando na minha vida, não daria pra fazer uma lista dessa sem botar um filme do Harry Potter. Escolhi o terceiro. Todos eles eu vi no cinema, sempre na época que lançava, nas primeiras semanas, assim. Mas o terceiro é o meu favorito. Eu lembro de quando eu fui ver, eu fui acho que numa excursão do inglês, porque, né, novamente eu morava numa cidade que não tinha cinema. E eu lembro que minhas amigas não tinham gostado tanto do filme. E eu lembro de ter um sentimento conflitante, porque tinha coisa que eu não tinha gostado tanto, mas eu tinha gostado muito de outras, eu não sabia elaborar porque eu tinha gostado. Hoje eu consigo elaborar, porque ele foi dirigido por Alfonso Cuarón, que foi o único diretor que conseguiu botar, assim, um toque de autor nos filmes da franquia. Tá, eu acho que o Chris Columbus também botou um pouquinho do dedo dele no primeiro e no segundo, mas aqui é muito mais marcante, é muito mais eficiente, é muito criativo. As dicas visuais que ele usa pra contar a passagem do tempo e pra fazer aquela ambientação, o quanto que a história, aquele universo é expandido. Eu gosto muito desse filme. Não gosto tanto dos outros que vieram depois. Eu acho que eu gosto muito do primeiro, do segundo mais ou menos, o terceiro é o meu favorito. E depois, cada novo filme que foi lançando, eu fui gostando um pouquinho menos. Hoje eu não revejo mais. De vez em quando eu sinto saudade, eu revejo só o Prisioneiro de Azkaban ou A Pedra Filosofal. Mas já faz uns 4 anos que eu não vejo mais. E dado a todas as polêmicas envolvendo o nome da J.K. Rowling, eu evito falar nesse assunto. Porque, como eu disse, é uma coisa que foi muito importante no meu passado, mas é lá que ele mora. Eu falei de todo o auê, que foi a virada do milênio. E é impossível falar da virada do milênio sem falar de Matrix. Assim como o Titanic foi um fenômeno no momento dele, Matrix também foi, de certa forma, um pouco menor, porque era um filme um pouco mais complicado. Mas eu lembro de assistir no Gugu, assim, não sei se lembram do Domingo Legal. Domingo à tarde, vídeos de bastidores dos efeitos especiais de Matrix, porque o filme foi um acontecimento, as pessoas ficaram embasbacadas como era possível fazer aquilo, porque era um negócio muito inédito. Não vou falar nunca feito antes, porque ele bebeu muito da fonte do cinema asiático, que era uma coisa que era muito difícil de chegar aqui, principalmente nos confins do Brasil, no interior onde eu moro. Enfim, eu não vi Matrix na época do lançamento. Eu vi o burburinho em volta dele, mas como é uma ficção científica, não foi uma coisa que meus pais se interessaram tanto em ver. E aí, quando eu era criança, passou, né? Mas eu lembro, né, do burburinho em volta desse filme, e eu acho que eu assisti pela primeira vez quando passou no SBT, quando foi a estreia, assim. Porque tinha disso também, né? O filme passava no cinema, tinha toda a campanha de promoção, estardalhaço. Cerca de 6 meses depois que ele saía do cinema, entre 6 meses e um ano, ele chegava na locadora. E aí também a locadora fazia um furdunço. E aí os filmes mais famosos, assim, tinha fila de espera. Você entrava numa fila de espera pra você alugar a fita. E aí então chegava na locadora, mas não significava que você ia conseguir pegar. Às vezes você tinha que entrar nessa fila de espera. E aí, cerca de 2 anos e meio depois da estreia no cinema, aí que ele ia pra TV. Tinha filme que demorava 2, tinha filme que demorava 3 anos, tinha filme que demorava até mais. Mas tinha esse gap, assim, né? Esse intervalo muito grande entre o lançamento no cinema, lançamento em locadora. Depois surgiu a TV a cabo, que um dos chamariz da TV a cabo era que esse intervalo seria menor, ele estrearia os filmes antes de estrear na TV aberta, né? E só depois que chegavam em TV aberta, mas quando chegavam, se eram desses filmes bombados, eles ficavam fazendo um monte de propaganda, e aí era o evento, e eu lembro de quando passou no SBT, que eu acho que foi quando eu assisti. E assim, eu entendi o filme? Não, porque eu devia ter o quê? Se o filme é de 99, ele deve ter passado no SBT em 2002, 2003, talvez. Eu tinha 10, 11 anos. Eu não entendi nada, mas eu achei aquilo muito legal. Aí eu acho que eu revi quando eu era adolescente, que eu entrei na minha fase cinéfila. Eu falei, não, vou rever Matrix. Gostei. Não sei se eu entendi tudo também, mas eu entendi um pouquinho mais. E daí eu tinha boas memórias do filme. Eu até comprei o box do DVD, eu tenho os DVDs desse filme. E muito engraçado, porque eu tinha visto o primeiro e eu não tinha visto os outros, por mais que eu tivesse o DVD. E aí, 2 anos atrás, quando lançou aquele infame quarto filme do Matrix, que eu gosto, mas enfim, quando ia lançar o Matrix novo, eu fiz uma maratona e eu revi o primeiro, assisti o 2, o 3 e o Animatrix. Mas só pra fechar aqui, eu acho que Matrix é um filme que impactou
a vida de todo mundo que era jovem na virada do milênio, assim. Se você tinha entre 10 a, sei lá, 25, 30 anos nessa época, Matrix provavelmente te marcou de algum jeito. Principalmente se você era jovem, especialmente se você era adolescente. Muita gente da minha geração foi pros lados do cinema e foi estudar cinema por causa de Matrix. Daí vem ele, o meu filme favorito de todos os tempos, né? Meus filmes favoritos, que é a trilogia do Senhor dos Anéis. Minha história com o Senhor dos Anéis é engraçada. Eu acho que eu já comentei por aqui, mas eu vou comentar de novo de forma reduzida. Os filmes foram lançados no começo dos anos 2000, 2001, 2002 e 2003, respectivamente. Sempre no final do ano, então pega aquela janelinha de Natal, Ano Novo, então muita gente assistiu no ano seguinte, né, porque chegou no final do ano. E no ano seguinte tinha Oscar. A trilogia tem no total 16 Oscars, se não me engano. A Sociedade Anel tem 4. As Duas Torres tem 2. E O Retorno do Rei tem 11. Eu acho que deu um número ímpar aí, mas enfim, como disse, matemática não é meu forte. E O Retorno do Rei tem um mérito que, além dele ser um dos filmes com mais Oscar, porque existem só 3 filmes que ganharam 11 estatuetas, que é O Senhor dos Anéis, Retorno do Rei, Titanic e Ben-Hur. Mas Titanic e Ben-Hur, eles foram indicados a 14 Oscars, se não me engano, 13 e 14. Então eles não ganharam todos que eles foram indicados. O Retorno do Rei ganhou tudo que ele foi indicado. Ele teve 11 indicações e 11 vitórias. Mas, novamente, a minha história com o Senhor dos Anéis aconteceu um pouco depois, de 2004, né? Que foi quando teve esse Oscar. Na verdade, assim, o Senhor dos Anéis estava no meu radar já há muito tempo, porque eu era da fantasia. Eu já estava lendo Harry Potter, mas eu era muito nova. Eu tinha a ideia de que Senhor dos Anéis era pra pessoas um pouquinho mais velhas do que eu. Mas aí eu lembro que quando saiu o Retorno do Rei, o barulho foi muito, muito maior do que dos filmes anteriores. E aí tava ganhando tudo quanto é tipo de prêmio. Eu lembro que eu assisti esse Oscar. Foi a primeira vez que eu assisti uma cerimônia do Oscar na minha vida. Foi a que o Senhor dos Anéis ganhou tudo. E aí até era sem graça, porque tudo que parecia, o Senhor dos Anéis ganhava. Era um ano que o Brasil tava concorrendo ao Oscar, que Cidade de Deus tava concorrendo a 4 Oscars, e se não me engano, em 3 categorias eles competiam com o Senhor dos Anéis. Então eles já foram lá sabendo que eles não iam ganhar, porque era o ano da consagração do Senhor dos Anéis, que é um feito inesperado de você rodar os 3 filmes juntos. É uma grande aposta, foram filmes caros. É claro que hoje, comparando com orçamentos megalomaníacos de blockbusters, o orçamento de Senhor dos Anéis é até que reduzido. Até porque Senhor dos Anéis não tem o Star Power que outras franquias têm hoje em dia. Então, o que eles gastaram com cachê é muito menor do que se gasta hoje com o filme da Marvel, que tem, sei lá, 3 nomes grandes pedindo muito dinheiro, né? Retorno do Rei tava vindo aí, tava sendo um grande burburinho. Aí minha tia captou isso e falou, nossa, quero ver o que é esse Senhor dos Anéis, né? Só que aí ela alugou o primeiro filme, Sociedade Anel, ainda bem, que ela teve a sabedoria de começar no primeiro filme. E ela me chamou pra assistir com ela. Só que nessa época, em 2004, eu tinha 12 anos, né? E ela pegou o filme legendado. E assim, eu sempre fui uma CDF insuportável, mas tem limites. Então, assim, Senhor dos Anéis já é um filme... Eu não vou dizer que ele é complexo, mas ele tem a mitologia dele. Você demora um pouco pra se acostumar. Aquele monte de nome estranho. Eu tava vendo legendado. Então, assim, vou dizer que não morri de amores. Eu achei interessante, eu fiquei curiosa, mas não morri de amores porque eu não entendi muita coisa. Apesar de que a cena do Balrog ficou muito marcada na minha cabeça, porque eu morri de medo daquele bicho. E eu lembro também que ele não tinha fim, ele simplesmente acabava numa hora. Apesar que, né, hoje eu percebo que todos os arcos que começaram nele meio que fecharam e abriu espaço pra uma outra coisa, porque, né, é o primeiro filme de uma trilogia. Enfim, assisti A Sociedade do Anel em 2004. Em 2006, eu estava à toa na biblioteca. Que era uma coisa que acontecia com frequência, não vou negar. E aí eu pensei, e se eu pegasse Senhor dos Anéis pra ler? Em 2006 eu tinha 14 anos, eu já era um pouquinho maiorzinha. Peguei Senhor dos Anéis pra ler. Porque sim, né, como é bom ser desocupada, né? E aí eu li Senhor dos Anéis em 2 meses, eu acho que eu levei pra ler a trilogia inteira. Pegar da biblioteca. Então eu peguei a edição única, eu li o primeiro livro inteiro, que você podia ficar até um mês, né? Cada vez que você pega o livro, você fica com uma semana, você pode renovar 3 vezes no máximo. Então eu fiquei um mês com a edição única, eu li acho que até metade das Duas Torres. Depois eu peguei as edições individuais e terminei. Eu demorei um pouco nas Duas Torres, porque o meio das Duas Torres é meio complicado. Eu estou relendo O Senhor dos Anéis nesse momento, e eu estou nesse momento complicado, que é Frodo e Sam sozinhos, encontrando Gollum e andando e sofrendo. E é a minha parte
menos favorita do livro. E aí, depois que eu li os livros, eu fui assistir os filmes. Na verdade, eu já assisti a Sociedade do Anel quando eu tava na metade dele, porque passou no SBT. Era uma coisa que acontecia muito. Eu lembro até hoje do dia que isso aconteceu. Porque era aquele dia que o Fantástico não ia ter o Fantástico normal. Porque assim, naquela época não tinha internet. Então o que você ia fazer de domingo à noite? Assistir TV. E aí a gente assistia Fantástico. Só que aquele domingo, o Fantástico ia passar aquele documentário Falcão Meninos do Tráfico. Não sei se vocês lembram. E aí, eu não queria assistir, eu tinha 14 anos, sabe? Eu queria assistir documentário, eu não era tão insuportável assim. Então, eu falei, vou mais cedo pra cama e vou ficar lendo, porque tô lendo Senhor dos Anéis, tá mó legal. E aí, meu pai ficou na sala, ele mudou de canal, e aí ele me chamou, falou, Lari, vem aqui, tá passando Harry Potter. E não era Harry Potter, era Senhor dos Anéis, né? Ele viu Gandalf e se confundiu. Que é a única coisa parecida entre os dois filmes, né? Mas eu sei que eu tava na metade, assim, da Sociedade do Anel, e aí eu já revi o filme, e aí tinham coisas que eu lembrava da primeira vez que eu vi, e aí eu relembrei. Tinham coisas que eu tava lendo no livro, então coloquei rosto em algumas coisas. Eu lembro que eu fiquei muito decepcionada no livro quando eu percebi que a Arwen, ela não aparece praticamente, e principalmente não foi ela que conjurou os cavalos no rio quando eles chegam em Valfenda. Foi uma grande decepção, assim, na minha vida. Mas aí eu vi o filme e depois, conforme eu ia lendo os outros livros, eu ia alugando os DVDs e se tornou uma grande obsessão. Novamente eu volto à pauta da minha preferição por Homem de Cabelo Comprido. É uma coisa que moldou um pouco o meu caráter. Eu acho que assistir muita fantasia nos meus anos de formação ajudou, mas aí é meio que a cobra comendo o rabo dela. Eu não sei o que veio primeiro. Eu gostar de Homem de Cabelo Comprido ou eu gostar de fantasia. Eu assistia fantasia porque tinha Homem de Cabelo Comprido. Ou eu... Enfim, vocês entenderam. É um Ouroboros. Não vou me estender muito mais no assunto, porque não é segredo pra ninguém que eu amo Senhor dos Anéis. Quem me segue no Instagram é @lalariland, vê que de vez em quando eu dou uma surtada e assisto. Eu revi as Duas Torres ontem, então está super fresco na minha cabeça, porque ontem eu tava muito, muito cansada. E aí eu queria assistir alguma coisa pra descansar e eu resolvi ver as Duas Torres. E eu tenho 2 episódios do podcast sobre Senhor dos Anéis. Tem o episódio número 31, lá do primeiro ano do programa. Tava no meio da pandemia, eu tava fechada em casa. É um episódio um pouco caótico, um episódio de 1 hora, sem roteiro. Eu acho que o Alexandre tava junto, que tinha uma época que ele ia passar umas semanas comigo, como a gente tá na pandemia, né, meio trancado em casa. Ele ia ficar um tempo lá comigo, a gente gravava umas coisas meio improvisado, assim. E aí esse episódio número 31 é um monte de curiosidade, é uma coisa bagunçada. Eu não tenho coragem de rever esse episódio, mas quem sabe vocês tenham. Mas tem um episódio mais recente, que é o 206, que é de exatamente 1 ano atrás, que foi quando eu fiz uma maratona de Senhor dos Anéis. No dia 1º de maio do ano passado, eu assisti todos os filmes um atrás do outro, as versões estendidas. Porque hoje, se eu vou ver Senhor dos Anéis, eu só vejo as versões estendidas. E aí eu pensei em muitos pensamentos positivos. E aí eu fiz um episódio que o título dele é uma pergunta: Senhor dos Anéis ainda é bom? A resposta é sim. Mas eu elaborei mais naquele episódio do porquê essa história é tão especial e porque outras mídias acabam falhando em tentar replicar o que deu tão certo aqui. Enfim, Senhor dos Anéis é um filme que marcou minha adolescência e é um dos filmes que eu mais revi ao longo da minha vida. Pelo menos uma vez no ano eu revejo a trilogia inteira, a versão estendida. Ultimamente eu tenho usado muito como filme conforto. Eu acho que ano passado eu revi umas 3 vezes a trilogia inteira, porque foi um ano muito difícil. Esse ano eu acho que eu só vi ontem as Duas Torres. Olha, eu passei 4 meses sem ver Senhor dos Anéis. É um recorde pessoal, assim, dos últimos anos, né? Mas enfim, falei demais já. Tanto as versões estendidas quanto as versões normais estão na Max. Eu acho que as versões normais estão no Prime Video. Eu tenho os DVDs. Da versão normal, sempre foi meu sonho de consumo ter as versões estendidas, mas quando tinha pra vender era sempre muito caro, e hoje, como não tem mais pra vender, você só encontra uns usados, o pessoal botou o preço lá em cima ainda, então é um sonho distante. Daí agora, né, já estou mais estabelecida na minha adolescência, até agora era meio que uma fase intermediária, e agora daqui pra frente é minha fase adolescente, de 15 anos pra frente, que eu já frequentava locadoras, eu ia na locadora, escolhia o que eu queria assistir, não dependia tanto de ser levada e tal. E aí eu comecei, pouco a pouco, a moldar o meu gosto cinéfilo, eu comecei a me interessar um pouco mais pelos filmes e ir atrás de outras coisas, e foi nesse momento que veio em minha vida Orgulho e Preconceito. Filme de 2005, ele é um clássico, mas antes dele ser esse grande furor que é da internet, já foi muito importante pra mim, porque quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu fiquei completamente obcecada por ele. Eu tenho o DVD que eu comprei na Americanas alguns anos depois, e esse DVD tá com o plástico rasgado, acho que de tantas vezes que eu abri pra assistir esse filme, eu entrei numa pilha, eu li o livro nessa época também.
eu não gostei tanto do livro, aí que vem uma questão. Eu falei que eu gostei porque eu senti uma pressão muito grande por gostar desse livro, mas eu lembro que eu não tive uma experiência tão agradável lendo. Mas eu também acho que pode ser um pouco de culpa da tradução, porque eu li de uma editora que depois, né, agora adulta, eu vejo que as traduções dessa editora, elas são um pouco truncadas. E aí eu tenho vontade de reler numa tradução de uma editora que eu goste mais, mas tá naquele âmbito dos planos. O filme eu revejo constantemente. Eu tive uma fase que eu procurava muitas adaptações. Eu vi a minissérie de 95, gosto. Eu vi uma minissérie britânica, assim, dessa época, de 2009, mais ou menos, que era uma releitura, só que era uma menina nos dias atuais, que ela era obcecada com orgulho e preconceito, e aí aconteceu alguma coisa que ela entrava no livro, ela trocava de lugar com a Elizabeth. Elizabeth ia parar na vida dela e ela ia parar na vida da Elizabeth. E aí o Mr. Darcy se apaixonava por ela e tal, era todo um negócio. Não lembro como que é o nome dessa minissérie, mas eu lembro que eu gostava muito. Aí também entrando na época do Tumblr e tal, tinha o Lizzie Bennet Diaries, que foi um projeto nos princípios do YouTube, assim, que era um vlog, era uma adaptação contemporânea num formato de vlog, que era uma coisa que tava começando na época. Essa época teve várias adaptações de livros clássicos nesse formato moderninho, vlog, vieram várias coisas, eu lembro que eu acompanhei alguns, assim, mas acho que o único que eu vi do início ao fim foi o The Lizzie Bennet Diaries, e foi também uma coisa que marcou muito, assim, minha adolescência, nessa época eu já tinha uns 15, 16 anos, mas acho que eu tinha 15 anos quando eu vi Orgulho e Preconceito pela primeira vez. Ele é de 2005, né, mas eu aluguei na locadora, então bota aí o tempo de sair de cinema, chegar na locadora e chegar no não lançamento, porque na locadora também tinha hierarquia, os lançamentos, eles tinham preço, você conseguia ficar um tempo com eles, e aí depois de uns 6 meses, dependia do quão badalado era o filme, ele ia para as prateleiras normais, que era o que eu alugava, porque eles eram mais baratos, os lançamentos eram muito caros de alugar, então às vezes eu preferia esperar, que nessa época eu alugava 5 filmes de uma vez, eu lembro que era 5 filmes por R$ 10, e eu podia ficar 5 dias com eles, mas não podia pegar os lançamentos, né? Era só os do catálogo. E aí foi numa dessas que eu aluguei Orgulho e Preconceito. E eu acho que eu tenho até a versão pirata, porque eu acho que eu copiei esse filme. E aí, eventualmente, eu comprei o DVD. A última vez que eu revi ele, acho que tem uns 2 anos. Continua maravilhoso. Acho que tá no Telecine, pra quem quiser ver. Ele é meio elusivo, assim, nos streamings. Ele aparece, some, fica anos sem estar em lugar nenhum. Aí, de repente, aparece lá no Telecine. Enfim, nessa época de locadora, eu construí a minha paixão por musicais, que eu já tinha, eu já gostava muito de filmes da Disney, animações com música, gostava, mas aí eu fui percebendo que as pessoas não gostavam tanto de musical, isso me fez querer gostar mais ainda, e foi quando eu me deparei com a maravilha que é Moulin Rouge, do Baz Luhrmann, filme de 2001. Eu devo ter assistido esse filme em 2007, mais ou menos, eu tinha meus 15 anos, e eu fiquei obcecada. E esse filme me apresentou muitas músicas que eu não tinha acesso porque eu era uma criança do interior. A rádio aqui do interior só toca sertanejo. E aí eu dependia de familiares, de gostar de uma coisa ou outra. Eu tenho uma tia roqueira, meus pais gostam de umas coisas ou outra, mas não tinha tanto vinil, CD em casa, né? Então eu dependia muito do que tocava na rádio pra construir meu gosto musical. E aí eu fiquei muito obcecada com a trilha sonora do Moulin Rouge, e quando eu fui percebendo que eram músicas que já existiam, meio que explodiu minha cabeça, porque eu não sabia que um filme podia ser isso. Depois eu descobri que isso chama Jukebox Musical, que é um musical com músicas já existentes, com arranjos diferentes e tal. Mas na época eu achei isso muito surpreendente. E esse filme é maravilhoso. Ele é o suprassumo da estética da virada do milênio, essa coisa meio videoclipe frenética, que é meio que uma característica do Baz Luhrmann, mas também era uma característica da época. O filtro que esse filme tem, assim, é um negócio todo dele. A Nicole Kidman tá linda. É que assim, gente, eu não sei se vocês conhecem meu rosto, mas eu sou uma pessoa ruiva que pinta o cabelo. E é claro que eu tenho um panteão de ruivas pra me inspirar, e a Satine é uma delas. Eu tendo a gostar mais da Nicole Kidman quando ela está ruiva. Tem o Ian McGregor novinho também, que ele tá lindo. E tem de tudo, tem drama, tem paixão, tem um amor impossível, e música, e cor, e tudo. É muito bom. Eu amo esse filme. Eu revi também não faz muito tempo, continuo gostando muito, mas eu sempre pauso ele antes de acabar, porque não vou falar o que acontece no final, mas aí eu sempre quando eu revejo, eu pauso ele, assim, faltando uns 10 minutos pra acabar, e eu falo, bom, acabou, gente, é isso.
Muito bom. Ele tá disponível no Disney Plus, pra quem quiser assistir. A maioria dos filmes que eu vou falar nesse episódio são dessa minha época de locadora, porque foi uma época muito formativa, porque eu era adolescente, então era uma época de formação de caráter, era uma época que eu tinha muito tempo livre, era uma época que qualquer coisa me surpreendia e me deixava maluca, assim, do tipo, meu Deus, é possível fazer isso, meu Deus, essas histórias existem e tal. E foi nessa época que eu assisti Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas. É um filme do Tim Burton. É o filme menos Tim Burton que existe, porque eu já conheci o diretor, eu já conheci a estética. Eu já tinha assistido Estranho Mundo de Jack, O Noivo Cadáver, Eduardo Mão de Tesoura e outros filmes que agora eu esqueci. Mas eu um dia peguei esse filme na locadora, porque eu conheci o diretor, eu sabia que ele fazia fantasia, umas coisas assim diferentes. E esse filme é tudo menos isso, ao mesmo tempo de que o fantástico é uma coisa presente o tempo todo nele. E eu ouso dizer que é o meu filme favorito do Tim Burton. E é, assim, de todos que eu vou falar aqui hoje, talvez seja um dos menos conhecidos e menos clichês, talvez, de colocar numa lista dessa. Mas foi um filme que eu fiquei obcecada, aí eu fiz absolutamente todo mundo na minha família assistir. Também tem o DVD dele, o que é bom, porque eu acho que ele não tá em streaming nenhum, acho que só pra aluguel digital e eu era lá. É um filme de 2003, que também tem o Ian McGregor, olha só o gancho do Ian McGregor. E grande elenco, tem a Helena Bonham Carter, que ela sempre tá ali, e tem a Marion Cotillard, antes dela estourar nos Estados Unidos, ela tava nesse filme. Mas é um filme sobre histórias. Esse filme eu vou me deter um pouquinho mais na sinopse dele, porque eu acho que vale a pena. É sobre um homem que o pai dele tá no leito de morte e aí ele tenta meio que recontar a história do pai dele, porque o pai dele sempre foi uma pessoa muito faladora, muito contador de lorota, ele sempre inventava umas histórias absurdas. E ele meio que vai, assim, traçar os passos pra ver o que era verdade e o que não era, né, nas histórias do pai dele, enquanto ele busca uma reconexão com o pai. E ao mesmo tempo que tem essa coisa do realismo mágico, de que as histórias, é claro que ele aumentava, mas ele não aumentava tanto assim, então tem essa coisa do lúdico, é muito, muito bonito. Se vocês forem tirar uma lição, uma dica desses 33 filmes que eu vou falar hoje, assim, um filme que fala, ai, nossa, queria encontrar um filme diferente, um filme que eu não vejo tanto por aí, assistam Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas. Deem um jeito, achem esse filme. Venham aqui em casa que eu empresto DVD, mas vocês vão ter que me devolver depois. Mas assistam esse filme. Mamma Mia está aqui porque também é um filme dessa época de locadora. É um filme que eu lembro de assistir com minha mãe gosta muito. Eu acho muito engraçado como esse filme é um grande hit com mães, mesmo ele tendo uma história muito esquisita e engraçada. Eu adoro a premissa de Mamma Mia, que é basicamente uma mulher que ela teve 3 casinhos ali com 3 homens na juventude dela em épocas muito próximas. Eventualmente ela engravidou, não sabe quem é o pai, mas tudo bem. Ela é uma mulher forte e independente que foi pra Grécia e criou a filha sozinha. E aí, no aniversário de 20 anos da menina, ela vai se casar e ela quer saber quem é o pai dela. Então ela convida os 3 candidatos, ela sabe, ela viu o diário da mãe dela. Então ela convida esses 3 candidatos a pai, não sei como, porque é uma época pré-internet, não sei como ela conseguiu contato desses rapazes, mas ela convida esses 3 caras pra ir. Agora eu não lembro se é aniversário, se é casamento dela, acho que é casamento. E aí eles vão sem meio que saber o que tá acontecendo, e aí tem esse negócio de querer saber quem que é o pai dela, mas no final não importa. Porque na verdade o pai é quem cuida, e meio que ela começou o filme com 0 pais, termina com 3 pais. Não é um spoiler, acontecem outras coisas no filme e o mais importante é a vibe dele, muito mais do que o que vai acontecer de fato. O mais importante é a vibe, porque ele não tem muita preocupação com a história ou com a consistência dele, enquanto a estrutura narrativa é um pouco fraca. Mas é maravilhoso, é divertidíssimo, todos os atores parecem estar se divertindo horrores. Eu tenho ótimas memórias de assistir com a minha mãe. Eu revejo constantemente quando eu não tô me sentindo muito bem, eu quero uma coisinha curtinha. Porque é um filme de 1h40, eu acho que de todos aqui, sem contar as animações, é um dos mais curtos. E a aba sempre é legal, né? Tem aquele pé na cafonice, mas é maravilhoso. É o maior papel da carreira da Meryl Streep, sem dúvida nenhuma. É o maior papel da carreira de todo mundo que está aqui nesse filme. Mamma Mia é maravilhoso. E vou falar que Mamma Mia 2 é subestimado, porque também é um filme bom, narrativamente falando, é muito melhor estruturado que esse aqui, apesar de não ter aquele brilho, aquela paixão, mas ainda assim é um filme extremamente divertido. Já perdi as contas de que filme estou, eu acho que nem na metade da lista cheguei. Estou ficando arrependida porque o Bruto está ficando grande? Sim, mas vamos que vamos, sou uma pessoa comprometida. Olha só, 250 episódios de podcast, não vou desistir agora.
Próximo filme é Stardust, Mistério da Estrela. Outro filme que eu fiquei completamente obcecada. Outro filme que eu fiz cópia do DVD na locadora pra rever várias vezes. Eu fiz a minha família inteira assistir comigo. Depois eu li o livro, faz pouco tempo, inclusive. Acho que de uma atualização de leituras de 2 anos atrás. Eu li Stardust, se não me engano. E foi uma experiência curiosa, porque eu não gostei tanto do livro quanto eu gosto do filme. E por mais que eu revi algumas vezes ao longo da minha vida, e mais recentemente eu revi porque eu fiz um episódio do podcast, episódio número 15 falei do filme, episódio número 60 eu falei do livro, tudo muito tempo atrás, mas eu lembro que eu revi pra gravar o episódio sobre o filme, que foi em 2020, ou seja, 5 anos atrás, e eu lembro de, assim, encontrar algumas coisas que, assim, não agradam tanto ao meu gosto hoje, algumas coisas que não envelheceram tão bem assim, mas eu ainda gosto muito. É claro que tem a nostalgia falando, mas foi um filme bastante importante, assim, pra mim. Também faz parte dos filmes de fantasias com homens de cabelo comprido, e o protagonista aqui é o Demolidor, o Charlie Cox. O cabelo dele não tá super comprido, assim, tá na altura do ombro, mas já é alguma coisa, não vou reclamar. O elenco desse filme é maravilhoso, porque os protagonistas é o Charlie Cox e a Claire Danes, mas também tem Michelle Pfeiffer, que é a vilã, tem o Mark Strong com cabelo, uma coisa que a gente não vê todo dia. Tem o Robert De Niro, que aparece do nada no meio do filme e já some, mas enfim, o personagem dele é maravilhoso. Tem o Henry Cavill, novinho, fazendo um personagem que aparece em 2 cenas, mas que ele tem uma pequena importância pra história. Enfim, pra quem gosta de fantasia, é um prato cheio. E eu acho que não tá disponível em streaming nenhum. Poxa, não tô achando aqui no Letterboxd. Nossa, a média dele no Letterboxd é 3,5, até que é bom. Mas, enfim, é um filme muito querido no meu coração. Agora, a gente continua na minha adolescência, mas entrando numa era mais quero ser cinéfila, descobri o que significa a palavra cinéfila e quero assistir filmes, porque eu assisti Cantando na Chuva e meio que mudou minha vida. É um dos filmes que mudou minha vida. Todos que eu tô falando aqui hoje, né, são filmes que têm um grande impacto na minha vida, mas assim, se eu tivesse que escolher uns 5 só, Cantando na Chuva com certeza estaria lá. Eu fiquei fascinada com esse filme. Eu assisti quando eu tinha 15 anos. É um filme de 1952. É um filme que é 10 anos mais velho que meu pai. E eu fiquei completamente fascinada nesse filme. Nos números musicais, nos figurinos. E é um filme de época, que ele é de 52, mas ele se passa no final dos anos 20, porque ele é sobre a transição do cinema mudo para o cinema falado. E ele é um jukebox musical também, é um musical com músicas que já existiam. Aqui no caso são músicas do acervo da MGM. Nenhuma delas foi muito famosa, ficou famosa com esse filme. Inclusive, a música título, Cantando na Chuva, já era uma música do acervo da MGM, né? Mas aqui atingiu um status de ícone. Eu revi esse filme algumas vezes ao longo da minha vida. Por muito tempo ele era um filme feel good, assim, de eu assistir quando não tava muito bem, assim, pra ficar animada. Faz um tempo que eu não revejo, até porque eu lembro que alguns anos atrás saiu, não polêmicas, mas algumas tretas, assim, de bastidores do Gene Kelly com a Debbie Reynolds. Parece que eles brigavam muito e eu fiquei meio contra o Gene Kelly nessa. E foi um momento, porque eu tinha ele em grande estima e tal. Mas mesmo assim, eu acho que é um filme absolutamente icônico. Se você gosta de cinema, se você gosta de musicais e se você se interessa pela história do cinema, esse é um filme fundamental. Que deve ser assistido e, independente disso tudo, é um filme muito bom, muito divertido, com um ritmo maravilhoso, cenas musicais maravilhosas. Eu adoro esse filme, adoro, é um dos meus favoritos e é um filme que me fez ver filmes antigos com outros olhos, porque eu não vou falar que eu tinha preconceito, mas eu ficava meio assim. E aí esse filme me fez ver que a história do cinema é maravilhosa. Nessa época eu tive meu primeiro contato com o Estúdio Ghibli, que eu lembro até hoje, que foi através da minha amiga Lívia. Um abraço, Lívia, a gente é amiga até hoje, a gente estudou junto no colegial. E eu lembro dela comentar, né, desse estúdio, porque era uma época... Essa era a minha época otaku, minha época de adolescente e tal. E aí ela comentou, eu acho que foi ela que me emprestou o DVD da Viagem de Chihiro, ou eu aluguei, eu não lembro. Mas eu lembro que a Viagem de Chihiro foi o primeiro filme que eu assisti do Estúdio Ghibli. É um filme de 2001, é um filme que ganhou Oscar e tal. Eu lembro quando ele lançou, mas eu só fui assistir em 2007 ou 2008, né? Eu tinha 15, 16 anos. E também foi um negócio que meio que mudou minha vida. Eu vi aquilo lá e eu fiquei, o que está acontecendo? E eu
será que eu entendi? E aí, será que eu preciso entender? Ou eu só preciso sentir? Foi acho que uma das primeiras vezes que eu pensei nisso, né? Que talvez nem tudo que tá aqui seja pra ser entendido. Tem coisas que é mais importante você sentir do que você entender. E abriu as portas de um mundo, porque eu adoro os filmes do Estúdio Ghibli. Eu até diria que o meu favorito talvez seja Castelo Animado ou Serviço de Entregas da Kiki, que são dois filmes mais simples, mas nem por isso menos bons. Eu acho que talvez eu goste mais porque eles são mais simples mesmo, mais focados no desenvolvimento da protagonista. Mas eu adoro a Viagem de Chihiro também. É maravilhoso e ele merece estar aqui, tanto pela importância que ele tem, quanto por ter aberto essa porta pra mim. Daí tem o Labirinto do Fauno, do Guilherme Del Toro. Eu considero o Guilherme Del Toro um dos meus diretores favoritos em atividade. O Labirinto do Fauno foi o primeiro filme que eu vi, até hoje eu acho que é meu favorito, mas eu tenho uma história muito engraçada com esse filme, que ele é de 2006. Em 2006 eu tava na 8ª série. E eu lembro quando ele lançou, e eu lembro de ir no aniversário que uma amiga minha da época tinha assistido o filme no cinema, e ela contou o filme inteiro nesse aniversário porque ela tava meio inconformada. Porque ela não tinha entendido direito o final e aí ela queria assistir um terror, porque a gente era adolescente, né? O pessoal tem esse negócio com o terror, que eu nunca consegui entender direito. Hoje eu consigo racionalizar um pouco. Mas na época eu ficava, ai, credo, terror, não gostava. E aí ela contou a história inteira do filme de um jeito meio, não sei se eu gostei ou não gostei, mas ele foi muito diferente de tudo que eu já tinha visto. E aí eu guardei isso. E aí passou-se alguns anos, porque eu acho que eu só fui ver o Labirinto do Fauno em 2009. Não lembro por quê, não lembro o que foi que me fez assistir esse filme, mas eu assisti. Eu acho que eu tava na fase de aprender mais sobre cinema, o nome do autor apareceu, e aí tinha aquele negócio do cinema fantástico e tal. Eu sempre gostei muito de fantasia. Resolvi dar uma chance pro Labirinto do Fauno e eu fiquei, assim, completamente maluca também. Com o filme, acabou, eu fiquei, meu Deus, será que eu entendi o final? E não sei o que tem, mas eu adorei esse filme. E o Del Toro é um dos meus diretores favoritos. Eu acho que se eu for fazer um top 3 dele é Labirinto do Fauno, A Espinha do Diabo e Hellboy 2. Não sei, eu sempre acho muito difícil escolher o terceiro filme desse top 3. Tipo, é Labirinto do Fauno seguido por Espinha do Diabo. Esses dois claramente são meus favoritos e eu acho que são os melhores filmes também. Mas aí quando eu vou fazer um top 3, eu sempre me perco nos outros dois, porque eu gosto muito do Hellboy 2, gosto muito da Forma da Água, eu gosto muito do Círculo de Fogo. E eu gosto do Coringa Escarlate, que é subestimadíssimo. Mas enfim, estou divagando. Labirinto do Fauno foi um filme muito importante pra mim. E meio que foi minha introdução pro terror, assim. Eu sempre fui muito tímida com o terror. E esse foi um dos filmes que me fez pensar, tipo, ai, nossa, isso é interessante, isso é meio que terror. Talvez eu goste de alguns tipos de terror. Essa época, né, final da década de 2000, era também uma época que eu era muito ativa no Tumblr. Não sei se vocês se recordam desse site. Mas eu descobri muitos filmes por lá, porque, assim, tinham muitos nichos dentro desse site. Pra quem não conhece, ele era um site de blogs, mas você conseguia ver uma linha do tempo com todas as postagens dos blogs que você seguia. Então era meio que um mix de blog com rede social. Do jeito que hoje é o Facebook, mas naquela época não tinha nada igual. Eu achava muito legal. Tem toda uma estética e um estilo associado ao Tumblr, mas nessa época eu navegava muito nos Tumblr de fandoms e nos blogs de cinema. Então foi uma época que eu descobri muita coisa. Tem muitos filmes e muitas séries que eu só assisti porque eu vi, sei lá, uma montagem no Tumblr, um vídeo edit, um set. E aí eu fiquei interessada por motivos completamente rasos. E acabei assistindo, acabei gostando muito. Foi assim que eu fui parar em A Princesa Prometida, The Princess Bride, que é um filme dos anos 80, é um filme de fantasia e aventura norte-americano. Ele tem uma vibe muito anos 80. Eu não revejo esse filme tem pelo menos uma década, mas por muito tempo eu fui muito obcecada por ele. Eu acho que assim, entre 2008 e 2015, eu fui muito obcecada. Eu assistia pelo menos uma vez por ano esse filme e eu adorava. E eu queria fazer as pessoas assistirem e tal. Não sei como eu me sentiria hoje com relação a ele, que nem eu falei, faz mais de 10 anos que eu não vejo. Mas eu lembro de gostar muito e de achar muito icônico e tal. Também porque eu andava numa ala muito internacional da internet nessa época, né? Então eu acho que ele tem uma importância maior na cultura pop norte-americana do que tem aqui no Brasil.
Mas por um tempo ele foi bastante importante pra mim, tanto que ele ficou aqui no quarto. Eu tirei alguns filmes, mas não tirei ele. Nessa época do Tumblr também foi como eu conheci Pushing Daisies, a série. E eu fiquei obcecada pela série, e aí eu fiquei obcecada pelo Lipice, e aí eu descobri que tinha um filme que chamava Dublê de Anjo, ou título original The Fall. É um filme de 2006, do Tarsem Singh. Eu fiquei completamente obcecada quando eu assisti, acho que foi em 2009. E era um filme que eu não ouvia ninguém falando sobre. E eu fiquei obcecada, eu acho que eu assisti umas 2, 3 vezes naquele ano. Até porque eu tinha uma grande paixonite pelo Lipice, ainda tenho até hoje, não vou negar isso. Mas foi um filme que me desafiou muito, porque ele não é um filme difícil, mas eu não estava acostumada com filmes que deixavam tanta coisa em aberto assim. Ele tem um visual maravilhoso. E ele tem morais cinzentas, também era uma coisa que eu não estava tão acostumada assim a ver, até porque eu não tinha um repertório tão grande assim de cinema. Aguardei esse filme com muito carinho na minha cabeça, e aí tem o quê? Coisa de um ano atrás eu fiquei obcecada com ele de novo, tanto que eu fui atrás, eu achei ele no YouTube, revi, fiz um episódio do podcast sobre que foi em vídeo, então foi exatamente há um ano, tô procurando aqui, foi o episódio número 204, que saiu dia 27 de abril de 2024. Eu estou gravando esse episódio dia 28 de abril, que curioso isso. Depois eu liguei um relançamento na MUBI, com restauração em 4K, etc e tal. E foi muito bom rever o filme, porque ele cresceu ainda mais. Eu tava com muito medo de que fosse um filme que eu lembrava por causa dos visuais, mas que a história fosse meio esquisita. Mas eu gostei ainda mais. Ele é um filme sobre o poder das histórias e como a gente usa as histórias pra forjar conexões humanas pro bem ou pro mal, seja de forma natural, seja com outros interesses. E o filme vai explorar essas coisas de um jeito muito bonito. Enfim, assistam Dublê de Anjo. Quem não conhece a MUBI, quem não tem a MUBI, eu vou deixar um link na descrição desse episódio que vai te dar 30 dias de graça. E aí você pode assistir Dublê de Anjo e outros filmes. Essa foi a época também que eu comecei a navegar pelas águas do cinema internacional, começar a me interessar por filmes de fora de Hollywood. Foi uma época que eu comecei a ficar, né, um pouco do clichê do cinéfilo insuportável, mas um filme que eu achei nessa época e que me marcou demais, e foi um filme que eu nunca revi, mas eu tenho uma memória muito clara de muitas partes dele, é Cinema Paradiso, filme de 88, do Giuseppe Tornatore. É um filme italiano, venceu o Oscar de filme internacional e tal. É um filme muito bonito sobre o poder do cinema, a magia do cinema e o impacto disso na vida das pessoas. Tenho um pouquinho de medo de rever e talvez não gostar tanto, ou encontrar algumas coisas do cinema italiano que particularmente eu fico meio incomodada de assistir hoje em dia, basicamente o tratamento das personagens femininas. Eu acho muito esquisito, particularmente em todos os filmes italianos que eu vi até hoje, os mais antigos principalmente. Mas, de todo modo, é um filme que eu lembro com muito carinho, eu lembro de cenas inteiras e me marcou muito. Eu tenho esse DVD que eu comprei depois e mesmo assim ainda não tive coragem de rever, quem sabe esse ano sai. Agora eu tô entrando mais ou menos no começo da minha vida adulta. Eu terminei o colegial em 2009, 2010 eu fiz cursinho, em 2011 eu entrei na faculdade. Esses filmes são mais ou menos dessa época, de final de colegial e começo do resto da minha vida, por assim dizer. Que foi também uma época que eu comecei a explorar gêneros diferentes, que eu comecei a ver filmes com classificação indicativa mais alta, porque eu estava ficando mais velha. Então eu conseguia ir no cinema, então eu conseguia me sentir melhor também com algumas coisas, porque a violência sempre foi um problema pra mim, até pouco tempo atrás. Hoje em dia eu ainda me incomodo quando é demais. Mas antes disso eu não conseguia ver. Tipo, eu conhecia a fama do Tarantino, eu via propaganda de Kill Bill na Globo, mas eu não tinha vontade nenhuma de ver porque eu sabia que ia ser muito violento. Mas tudo mudou quando eu assisti Bastardos Inglórios. É um filme de 2009, eu acho que eu assisti esse filme em 2010, porque eu lembro que eu tava no cursinho. Eu assisti, assim, no notebook indo pra faculdade, onde eu fazia cursinho. Eu não tinha passado na faculdade ainda, mas eu fazia cursinho na faculdade, né, que depois eu estudei. E eu lembro de gostar muito desse filme. Eu lembro que era um lançamento, então, assim, nessa época, a pirataria por torrent era uma coisa meio comum, mas dependendo do lançamento não era tão rápido de chegar, né? E aí eu lembro de ver esse filme e eu nem lembro como que esse filme chegou a mim, não lembro como que eu fiquei com vontade de ver esse filme, mas eu vi umas pessoas falando, falei, vou tentar ver Tarantino. E aí eu adorei esse filme. E eu entrei numa pira de assistir tudo Tarantino. Por alguns anos eu fui a cinéfila básica
que tem o Tarantino como um dos diretores favoritos. Mas enfim, eu acho que é importante a gente olhar pro nosso passado e ver o quanto que a gente mudou. Não vou nem falar o quanto a gente cresceu, porque eu não vou fazer pouco caso de fã de Tarantino. Tipo, eles existem, né? Não vou arranjar briga com esse fandom. Mas Bastardos Inglórios foi um dos primeiros, assim, filmes adultos, entre muitas, muitas aspas, que eu acabei vendo e que eu acabei gostando muito e que me fez ter vontade de procurar outros filmes, tanto do diretor quanto de explorar filmes com classificação indicativa mais alta também, sem ter tanto medo de levar susto com uma cabeça cortada. Aqui eu tenho 2 filmes pra falar que eles meio que caminham juntos, porque eles foram lançados na mesma época, eles concorreram no mesmo Oscar, e a história que eu tenho com eles é meio parecida, apesar de ser um pouco diferente, que é A Origem, do Christopher Nolan, e Cisne Negro, do Darren Aronofsky. A Origem, eu lembro que eu tava no cursinho quando saiu. Eu conhecia mais ou menos o Nolan, eu já tinha assistido os filmes do Batman, na verdade, o Cavaleiro das Trevas, né? Só tinha visto esse, mas eu sabia que o Nolan era um nome conhecido. E quando saiu A Origem, eu lembro que naquela época tinha o folhetinho do cinema, que você passava do lado do cinema no shopping, pegava o folhetinho com a programação da semana e tinha a sinopse do filme. E esse filme não tinha sinopse no folhetinho. E aí as pessoas assistiam e saíam do cinema muito, meu Deus, esse é o negócio mais louco que eu já vi na minha vida. Mas aí quando você ia perguntar pra pessoa do que era o filme, ela falava, não, você tem que assistir, eu não posso te falar nada, você tem que ir lá e assistir o filme. Então, assim, eu não sei se foi em todo lugar isso, mas na bolha que eu estava habitando naquele momento, que eram pessoas que tinham estudado comigo no colegial, num colégio técnico cheio de nerd, e no cursinho que também tinha vários outros tipos de nerd, esse era o assunto. E aí eu fiquei muito curiosa, eu fui com meus amigos uma noite no cinema e a gente assistiu e eu fiquei, meu Deus, que negócio maluco, que negócio maravilhoso. E por mais que hoje em dia eu tenha um pouco de críticas ao estilo do Nolan de querer pagar de esperto, mas não ser tão esperto assim, eu tenho alguns filmes dele que eu acho que são desnecessariamente complicados, enquanto eu acho que tem outros que a galera acha que é complicado, mas tá tudo lá escrito, só presta atenção. Eu não gosto de Oppenheimer, eu acho Interstellar super estimado, eu nem tive coragem de ver Tenet, enfim, mas eu gosto muito da Origem e eu gosto muito do Grande Truque também, que é um filme um pouquinho mais subestimado dele. Eu acho que o Grande Truque é o que tem o melhor plot twist, mas A Origem foi um filme que me marcou muito, porque eu nunca tinha visto nada daquilo. Por mais que hoje eu conheça as referências e saiba de onde veio as coisas, naquela época eu não sabia. E eu fiquei muito abismada e me marcou demais. Lado a lado com ele tá o Cisne Negro, que foi o único filme que eu assisti em casa pirata, que na época eu já tava sabendo como navegar as águas da internet, eu já acompanhava Oscar, eu já sabia que esse era um filme forte na temporada de premiação, eu tinha achado um screener, baixado o screener, assisti em casa, adorei. E aí meus amigos iam sair à noite pra ver no cinema e eu fui junto e eu vi no cinema depois, coisa de umas 2 semanas depois. E eu fiquei embasbacada, eu adorei aquilo. Foi um dos primeiros suspenses psicológicos, assim, que eu assisti, então era uma coisa que eu não conhecia direito. Eu amei, eu fiquei obcecada com ele, fiquei obcecada com o negócio do Balé de Cisne Negro. Enfim, foi um filme que marcou bastante, até por ser esse fato que era um filme que eu já tinha assistido em casa, por vias ilegais. E eu fui lá e eu paguei o ingresso e eu assisti na telona, porque eu gostei tanto desse filme que eu queria ver de novo. Estamos acabando, gente, juro. Falta 1/3 da lista. Amélie Poulain é um filme que eu tenho uma história muito engraçada, eu diria. Assim, o filme é de 2001. Eu sei que ele fez um certo barulho em alguns nichos cult cinéfilos da época, principalmente de capitais, né? Mas eu era muito jovem na época pra notar esse barulho. E aí, quando eu tava no colegial, eu tinha um amigo na época que ele era meio obcecado, assim, com Europa, França e tal. E ele viu esse filme, ele ficou obcecado. E eu tinha uma amiga, Lívia, que eu já citei ela. Esse eu tenho certeza que foi a Lívia que me emprestou o DVD. Que ela tinha vários DVDs. E aí eu fui assistir esse filme por influência desse amigo meu. E eu não achei grandes coisas. Tipo, eu gostei da fotografia, eu nunca tinha visto um filme com aquelas cores, eu gostei muito da trilha sonora, mas a história eu achei meio qualquer coisa, eu não gostei tanto. Eu meio que fingi que gostei pra me enturmar, porque eu sabia que era um filme cinéfilo, era um filme. Era tipo o pacote inicial de quem falava que gostava de cinema era esse, Clube da Luta, Poder Chefão, né? Enfim.
Eu queria me enturmar. Mas eu revi esse filme quando eu tava na faculdade, eu acho que eu devia ter uns 20 anos. E a minha percepção mudou completamente. Eu me vi muito no papel da Amélie Poulain, mesmo a gente não tendo nada a ver. Mas eu entendi tudo que passava na cabeça dela e eu adorei. E eu fiquei, meu Deus, ela é tão eu. Eu adoro quando eu vejo um filme e eu penso nisso, mesmo que a gente seja completamente diferente. Mas eu adorei a Amélie Poulain. Depois eu revi, acho que uns 5 anos atrás, que eu participei de um podcast sobre. Eu já tinha um podcast, então deve ter sido na pandemia. Eu revi nessa época, continuo gostando bastante. E acabou me marcando muito por essa revisitação. É um filme que ele andou vários círculos de ser muito aclamado, depois de ser considerado, entre muitas aspas, básico, porque é um fandom, em sua maior parte, composto de mulheres, né? E sempre quando é assim, algumas pessoas usam isso como argumento pra falar mal, pra denegrir, né? Mas, enfim, eu gosto bastante de Amélie Poulain. Já estou na faculdade, né, na minha linha do tempo, eu já tenho mais de 20 anos. Coloquei aqui Monty Python em Busca do Cálice Sagrado, que foi um filme que um ex meu me apresentou. Eu conhecia Monty Python de nome, tinha visto um sketch ou outro, mas aí eu fui na casa dele, a gente assistiu esse filme, ele tinha o DVD, e eu adorei. E eu percebi que esse filme era a origem de várias outras piadinhas que eu já tinha visto em outros lugares, outros filmes, outras mídias. E foi muito legal descobrir de onde veio, que aí começou a minha... Eu não vou dizer obsessão, mas toda vez que eu leio ou assisto algo e eu percebo que aquilo é uma base para uma outra coisa que eu já conhecia, ou que aquilo tem uma importância maior do que eu achava que teria, eu fico feliz. E eu gosto desse sentimento. E aí foi esse sentimento que eu senti vendo esse filme, além de ser um filme divertidíssimo. É um filme bem antigo, de 75, e mesmo assim, ele tem um ritmo diferente, claro, mas ele é muito legal. É um conjunto de sketches, né? A história que liga as sketches, ela é um fio muito fino. Mas foi um dos meus primeiros contatos, assim, com o humor britânico, que é um tipo de humor que eu gosto. Eu sei que não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que acha engraçado. Tem algumas coisas que pra mim é um pouco demais, mas aqui em Monty Python não. Monty Python eu gosto bastante. Eu gosto quando eles partem pro nonsense. Eu acho o final desse filme maravilhoso. E quanto mais eu assisto, mais eu gosto. Eu falei de Oscar várias vezes nesse episódio. A primeira cerimônia que eu assisti foi a de 2004, que o Senhor dos Anéis rapou tudo. Eu comecei, assim, a acompanhar mais ou menos em 2009, 2010, que aí eu percebi os filmes, consegui assistir um ou outro, mas foi a partir de 2015 que eu, de fato, comecei a, tipo, não, vou ver os indicados, vou assistir todos os filmes indicados e vou comentar e tal. E isso culminou em 2016, uma das temporadas mais icônicas do Oscar, que foi o La La Land versus Moonlight. Moonlight ganhou, eu acho Moonlight um filme excelente, porém, meu usuário de internet em vários lugares é La La Land. Enfim, eu gosto muito de La La Land, gente. Apesar que, assim, às vezes eu tenho a impressão que as pessoas acham que eu gosto mais do que eu realmente gosto. Porém, eu gosto muito desse filme. Eu achei ele um acontecimento. Era um filme que eu tava muito ansiosa pra ver. E aí, quando eu vi, é uma coisa até perigosa, né? De você estar muito ansiosa e acabar se decepcionando um pouco. Mas eu gostei, porque ele é um musical, numa época que os musicais não estavam tão em alta assim. Ele foi super bem na temporada de premiações. Ele tem um final que eu acho muito corajoso. É um pouco ame ou odeie, por assim dizer. Eu conheço muita gente que odeia o final desse filme. Eu gosto. Eu gosto de filmes que desafiam as expectativas, principalmente a partir do que ele se propõe a fazer e a ser. Eu adoro La La Land. Eu não vou dizer que eu sou fã do Damien Chazelle, mas eu gosto de muitas coisas que ele faz, apesar de achar que ele se repete muito também. Mas enfim, acho que La La Land é o melhor filme dele e ele merece aqui um espacinho, uma citação rápida. Daí, vou agora pular para uma coisa que pode ser um pouco polêmica, que é Star Wars, Os Últimos Jedi. Na verdade, eu fiquei meio da dúvida se eu trazia esse ou se eu trazia o Despertar da Força. Porque assim, eu assisti Star Wars quando eu tinha 19 anos. Por quê? Porque eu sabia que era um grande elemento da cultura pop e eu nunca tinha assistido porque ninguém na minha família ligava muito. Então eu nunca tinha parado pra assistir. E aí, quando eu tinha 19 anos, eu emprestei os DVDs do meu cunhado. Fiz uma maratona no carnaval e inventei de assistir em ordem cronológica. Então eu assisti a trilogia dos anos 2000, depois assisti dos anos 80. Não gostei tanto dos mais recentes, entre aspas, que agora não são mais tão recentes assim. Mas eu gostei dos primeiros, né? Achei divertido, mas assim,
Não morri de amores, não fiquei obcecada, não tornei isso minha personalidade. E aí, quando foi lançar a trilogia nova, né? Quando lançou o primeiro filme, que é o Despertar da Força, eu fui numa sessão da meia-noite. Acho que foi a última sessão da meia-noite que eu fui na minha vida. Porque minhas amigas são muito fãs. E aí eu acabei indo junto, né? Eu já trabalhava nessa época. Já morava aqui em Bauru, já. Mas fui. E eu amei o Despertar da Força. Por mais que a história seja a mesma do A Nova Esperança, eu amei esse filme. Eu fiquei obcecada, e aí eu cheguei em casa e eu não tinha com quem falar, porque era uma sessão da meia-noite, as pessoas não tinham assistido ainda. Malemar tinha crítica, e eu precisava trabalhar no dia seguinte, eu não conseguia dormir. Eu fiquei obcecada, e aí eu comecei a gostar muito de Star Wars, comecei a me interessar nas coisas. E aí, quando saiu Os Últimos Jedi, eu tava animadíssima, e eu fui, e o filme superou as minhas expectativas. Porque assim, eu acho que Os Últimos Jedi tem alguns problemas, tem uma barriga, eu não morro de amores pela cena do cassino e tal, mas eu sinto que ele abriu espaço pra tanta coisa legal que poderia acontecer e acabou não acontecendo, mas naquela época eu não sabia disso. Era o potencial pra acontecer. E eu achei aquilo tão legal que eu fiquei muito interessada. Eu comecei a ir atrás de coisas do universo expandido, porque ficou muito legal. Já era bacana antes, mas aí agora eu tava, meu Deus do céu, e pode ser isso e tal, que legal. E aí, alguns anos depois veio o negócio do Skywalker lá e acabou com tudo, né? Mas nessa época, em 2017, ainda era permitido sonhar. A gente ainda acreditava que o futuro ia ser bom. E aí eu sinto um pouco de falta desse sentimento. Eu acho que é por isso, talvez, que Os Últimos Jedi estejam aqui, porque eu acho que depois que veio o terceiro dessa trilogia de Star Wars, tudo foi de ladeira abaixo, assim. Mas, enfim, estou abrindo uma tangente aqui. O próximo filme é Paddington 2. Claro que Paddington estaria nessa lista. Eu não lembro quando eu assisti o primeiro filme do Paddington, mas eu acho que foi depois que saiu o 2, porque Paddington 2 teve grandes burburinhos em bolhas extremamente específicas da cinefilia. E aí eu vi um burburinho e falei, preciso participar. Eu tenho FOMO dessas coisas, gente. Mas eu acho que eu fui assistir o primeiro Paddington nessa época. Gostei muito. Eu acho Paddington um filme excelente. Mas Paddington 2 é maravilhoso. E eu acho que é um dos filmes que me fez, assim, voltar a ver, assim, com os olhos da minha criança interior. O negócio de não levar a vida tão a sério, não levar o cinema tão a sério. Mas era uma época que eu tava bem cabeçuda, assim, nos filmes, e esse filme foi um respiro, ao mesmo tempo de que ele é maravilhoso enquanto cinema, enquanto narrativa. Ele é muito bom e extremamente eficiente em tudo que ele se propõe, mesmo sendo um filme infantil também, que é uma coisa que às vezes é usado como argumento pra fazer pouco caso de alguma coisa. E Paddington 2 é um dos melhores filmes já feitos. Aqui eu dei uma trapaceada, eu botei uma trilogia inteira, assim como fiz com os Senhor dos Anéis, assim como fiz com os Harry Potter, né? Mas enfim, trilogia do antes do amanhecer, antes do anoitecer, antes da meia-noite. Eu assisti o Antes do Amanhecer num dia, e aí eu esperei passar um ano, e aí eu vi os outros dois. Aí quando eu vi os outros, eu vi um num dia e outro no dia seguinte. Mas do primeiro pro segundo eu demorei um ano, assim, pra ver. E eu fiquei meio obcecada, mas eu fiquei com medo, que eu falei, gente, esse filme é tão bom, que eu tenho medo de ver o próximo e não ser tão bom. E eu acho que o segundo é o meu favorito, porque eu acho ele tão bom quanto o primeiro, mas ele conversou mais comigo. Porque os filmes, eles têm um intervalo de 9 anos entre cada um deles. No primeiro, os atores estão no começo dos 20 anos, começo da vida adulta. No segundo, eles estão no final dos 20, começo dos 30, então eles já colecionam algumas decepções, eles já sentem o peso de algumas responsabilidades. E no terceiro, eles têm na casa dos seus 40 anos, eles já têm filhos, as responsabilidades são muito maiores, os riscos também são muito maiores. Então, acho que assim, acho que pro terceiro filme, eu ainda tô jovem demais pra me relacionar tanto. E o primeiro filme, ele tem um quê de fantástico, de mágico, que quando eu assisti foi muito bom. Mas quando eu vi o segundo, que ele é um pouquinho mais pé no chão, eu acho que eu me conectei muito mais, porque eu estava passando por situações muito parecidas dos personagens. Então me marcou muito o segundo. Mas o primeiro, ele é o mais fácil de gostar, porque por causa desse tom mágico que ele tem, ele não é fantasia, ele não tem nada assim de sobrenatural, nada. Mas ele tem
um ar, assim, de... Não vou dizer alegria, mas de que tudo pode acontecer. Esse frescor da juventude. Esse negócio de que a gente ainda tem a vida toda pela frente. E a gente pode ser o que a gente quiser. A gente pode fazer o que a gente quiser. Pouquíssimos filmes conseguiram me passar toda essa vibe. E esse filme passa muito bem. Além de ser um romance. E ser um dos melhores romances que eu já vi na minha vida inteira. Então, botei ele aqui. É um filme que eu já conhecia a fama dele, mas eu ficava meio que adiando o momento que eu assisti eles, porque, né, esses filmes que a gente constrói muita expectativa pode ser um grande problema, mas eu fiquei feliz de que eu, enfim, assisti. Isso, claro, já foi alguns anos atrás. E eu fiz um episódio do podcast na época. Na verdade, é um episódio do primeiro ano do podcast, episódio número 13, que eu acho que eu assisti o Antes do Amanhecer em 2019, e depois os outros eu vi durante a pandemia. E aí eu fiquei inspirada, acabei fazendo um episódio do podcast que é um dos mais tocados das estatísticas de todos os tempos aqui do filme da semana. O episódio da trilogia do Antes do Amanhecer é um dos mais tocados. Daqui pra frente, né, já estou adulta. Vocês podem perceber que eu passei muito rápido pelos meus anos de faculdade, porque por mais que eu ache que foram os melhores anos da minha vida, foram também anos muito atribulados. Então, sei lá, não fui tão cinéfila nessa época, por mais que tenha sido uma época que eu vi muitos filmes importantes da cinefilia, mas foram filmes que me marcaram de maneiras diferentes, eu precisava fazer uma nota de corte, enfim. Daqui pra frente, eu já era adulta e eu já estava com o podcast, então, coisas recentes, provavelmente todos eles têm passagens aqui por alguns episódios de eu assistindo, e são coisas relativamente recentes na minha história, assim, de 5 anos pra trás. Um deles é Jurassic Park. Sim, eu não assisti Jurassic Park quando era criança. Por mais que seja um filme que foi lançado no ano seguinte, que eu nasci, eu não tive o negócio de assistir Jurassic Park quando era criança, porque eu gostava muito de animação, ou filme que não era pra criança. É muito engraçado anotar os filmes que eu falei na minha infância, porque ou é animação, ou é filme que não é pra criança. Eu tinha esses dois extremos, né? Gostar de desenho e gostar de novela mexicana. Mas enfim, eu não lembro se a pandemia já tinha começado ou se ela era algo que estava pairando no horizonte, mas eu lembro que foi no começo de 2020. Eu falei, quer saber? Vou assistir Jurassic Park. Assim, um belo dia eu tive essa ideia. E eu assisti e eu fiquei obcecada com esse filme. Eu falei, como que eu demorei quase 30 anos pra assistir esse filme? Como é possível que eu tenha vivido a minha vida inteira sem ver essa maravilha? E, tipo, eu conhecia a história, eu conhecia várias coisas, eu ouço a trilha sonora, mas eu não tinha visto o filme e eu fiquei maravilhada. Eu acho que é meu favorito de Spielberg, de toda a carreira dele, que é uma carreira gigantesca. E foi um filme que me marcou. Eu fiz um episódio do podcast sobre, porque eu fiquei muito, muito obcecada. E ultimamente, isso não tem acontecido com tanta frequência. Então, quando acontece, eu acho que é digno de nota. Quando eu fico, assim, maluca por causa de um filme. É o episódio número 4 do podcast, assim, lá nos primórdios. Quando eu fazia um filme por episódio que justificava o nome desse podcast, né? Mas enfim, foi 12 de março de 2020. A pandemia era uma coisa que estava na iminência de acontecer, mas a gente não sabia o que ia acontecer. E é um filme que eu revi pelo menos umas 3 vezes de 2020 pra cá. O próximo que eu escolhi é A Pior Pessoa do Mundo. Filme do Joaquim Trier, 2021. Um filme que eu assisti em temporada de premiação. Ele foi indicado a filme internacional. Devia vencer melhor atriz, porque, nossa, a Renate tá muito boa. Eu amei esse filme quando eu vi. Eu fiquei extremamente impactada por ele, porque eu também, às vezes, me acho a pior pessoa do mundo. Por mais que a protagonista estava vivendo dilemas que eu nunca vivi na minha vida, e questões que eu espero nunca passar por, eu fiquei, assim, hipnotizada pela história dela e pelo jeito que a narrativa conduz. Eu tenho algumas questões com uma coisa ou outra, assim, por ser um diretor homem, mas foi um filme que me impactou muito, e eu acabei escolhendo ele aqui como filme recente. Eu poderia ter colocado Duna? Poderia. Putz, eu tô pensando agora. Acho que eu devia ter botado Duna. Porque eu tenho uma história também com Duna. Mas botei A Pior Pessoa do Mundo porque é um daqueles filmes que eu assisti e falei, ela é literalmente eu, mesmo a gente sendo completamente diferente. Putz, vou abrir aqui um parênteses pra falar de Duna. Falei que não ia trapacear, mas já estou trapaceando. Duna foi um grande acontecimento na minha vida também, porque eu passei boa parte do meu 2021 lendo este livro. Foi muito difícil de terminar, mas quando eu terminei, eu fiquei, meu Deus, isso é muito bom. Porque o final, porque as 100 últimas páginas de Duna são maravilhosas, mas as 500 páginas que vêm antes são complicadas. Eu fiz um episódio do podcast, eu tenho 2 episódios sobre Duna, na verdade.
porque eu li o livro pra assistir o primeiro filme. O Duna Parte 1 foi o primeiro filme que eu assisti no cinema na volta da pandemia, por mais que a pandemia ainda estivesse rolando, a vacina não tava assim 100%, mas eu fiquei mais de um ano sem ir no cinema, e o meu retorno acabou sendo com Duna Parte 1. Não morro de amores por Duna Parte 1, mas depois, ano passado, quando saiu a parte 2, eu fiquei completamente obcecada com Duna Parte 2. Eu pensei em reler livro, eu pensei em continuar a ler série. Foi esse o meu nível de êxtase com o Duna Parte 2. Aqui no podcast eu falei no episódio número 85 do livro Duna e do Duna Parte 1. Tem comparação de livro e filme. E tem críticas minhas sobre onde o filme parou. Então tem uma parte sem spoilers, tem uma parte com spoilers no episódio. E tem o episódio 197, que é eu falando por uma hora coisas ininteligíveis. Eu não gosto muito desse episódio, porque eu tava muito no calor do momento e sem roteiro nenhum, então eu acho ele um pouco bagunçado. Mas o episódio 85 eu gosto, é um episódio que eu tenho orgulho, assim, de ter estruturado ele bonitinho. Enfim, falei de Duna, vamos finalizar, só tem mais 2 filmes pra eu falar, e aí já encerrar aqui o episódio. O penúltimo filme que eu vou falar é Francis Ha, o filme do Noah Baumbach, de 2012. Esse filme tem uma história parecida com Amélie Poulain. Poderia ter tirado ele daqui e ter deixado Duna. Nossa, assim, eu realmente sou péssima em planejar as coisas, porque eu planejo e eu não tenho compromisso nenhum com as coisas que eu planejo, resolvo mudar ao vivo. Mas Francis Ha é um filme que eu assisti pela primeira vez, na época que eu tinha acabado de me mudar pra Bauru, 2015. E eu sabia que ele tem um certo status dentro de algumas panelinhas da cinefilia e tal. E eu não gostei do filme. Tipo, eu gostei, mas eu não achei nada demais. E aí, no ano passado, ele entrou no catálogo da MUBI, que é onde ele tá agora. Eu falei, vou rever esse filme. E eu tava, num momento da minha vida, muito parecido com o da personagem principal. Então, esse filme falou muito comigo. Ela é literalmente eu. Vocês conseguem perceber que tem um padrão na minha vida, né? Mas, enfim. E aí, ele conversou demais comigo, ele foi muito importante nesse momento específico do meu ano passado. E aí botei ele aqui, né? Por que isso? Se você é uma mulher que tem entre 26 e 35 anos e não sabe o que está fazendo da sua vida, ou se sente frustrada na sua carreira, ou acha que você não tá indo pra lugar nenhum, assiste esse filme. Talvez você se sinta pior, talvez não. Ele tem uma vibe otimista, apesar de ser meio que um... É um filme de coisas acontecendo e pessoas reagindo e conversando. Mas ele tem um tom otimista de... Todos nós somos medíocres. Tipo, porque às vezes a gente assiste o filme ou vê muito essas coisas motivacionais de que a gente precisa ser a nossa melhor versão e a gente precisa sempre querer mais e ter ambição e não sei o que tem, não sei o que lá. E às vezes a gente só é meio mediano, assim, numas coisas e beleza. O que importa é ser feliz. Não é exatamente essa a mensagem do filme, assistam o filme, mas tem essa vibe do tipo, nem sempre a gente é a nossa melhor versão e tudo bem. Pra fechar esse episódio, um dos filmes que mais recentemente mexeu comigo e que mudou a minha visão de muita coisa, que me deixou extremamente pensativo, que é um filme que eu quero muito rever, até porque ele está com relançamento nos cinemas de comemoração de 25 anos. Não sei, ele tá com relançamento no cinema, não chegou aqui em Bauru, que é uma pena, porque eu queria muito ver esse filme no cinema. É Cidade dos Sonhos, do David Lynch, Mulholland Drive. Eu assisti esse filme ano passado, ano retrasado. Não me recordo agora, acho que foi ano passado. E a minha cabeça explodiu, porque eu sabia que era um filme muito querido na cinefilia, eu sabia que era considerado por muitos um dos melhores filmes já feitos, eu sabia que o cinema do Lynch é um pouco inacessível, ele é um pouco esquisito, ele é um pouco surreal. E aí eu fui ver, e aí eu tava metade do filme e falei, não, eu tô entendendo, tá fácil de entender, eu sou muito inteligente. É só que aí ele pega o que você entendeu do filme, e ele chacoalha, e ele joga fora, e aí é uma aventura, é uma loucura. É uma loucura. A hora que eu terminei esse filme, a minha vontade imediata era dar play de novo e assistir ele de novo, sabendo o que eu sei no final desse filme. É uma experiência. Não é um filme que todo mundo vai gostar, porque ele não tem muito uma história, ele tem essa vibe de sonho. Ele parece um sonho. Sabe quando você tá contando uma coisa que você sonhou pra alguém? Que na sua cabeça faz sentido, mas conforme você vai falando em voz alta, você vai percebendo que as coisas são meio desconexas. Não tem muita relação uma coisa com a outra. É o que esse filme é. As cenas, elas vão acontecendo e você vai entendendo, só que aí você para e você vê que as coisas são meio esquisitas, as transições são meio surreal, o que tá acontecendo é esquisito, mas é maravilhoso. E, assim, pra quem gosta de cinema é um prato cheio. Pra quem gosta de umas coisas não complicadas pelo complicado, mas essas coisas pra você pensar e pra você ver e sentir. Eu acho que o mais importante é você sentir
o que tá acontecendo, um prato cheio. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir esse filme no cinema, tenham essa experiência por mim, porque eu acho que eu não vou conseguir ter, né? Porque aqui no interior não chega nada. Mas enfim, essa foi minha lista, gente. Que tal? Episódio longo. Tá com quase 2 horas de bruto. Boa sorte pra mim que vai editar isso aqui. Mas enfim, trouxe 33. Na verdade, trouxe mais que isso, né? Dei umas trapaceadas aqui e ali. Mas trouxe uma lista de filmes que foi muito importante pra minha vida, pra minha formação enquanto pessoa, pra minha formação enquanto cinéfila. Filmes que marcaram momentos muito específicos, filmes que continuam comigo até hoje. Várias recomendações bacanas. Eu espero que entre um ou outro filme aqui tenha aparecido uma pérola desconhecida. Assistam Peixe Grande. E é isso. Me sigam nas redes, Instagram, @filme.da.semana, Blue Sky, @lalariland. Eu tenho um e-mail para contato que é podcastfilmedasemana@gmail.com. Semana que vem vai ter episódio de Cannes. Vou falar sobre os filmes que estão na seleção oficial, porque fim de semana que vem é dia 10 e Cannes começa dia 13, se não me engano. Então eu quero fazer esse episódio antes que comece Cannes, porque assim eu conto minhas expectativas, vamos reagir à sinopse, vamos ver as informações que temos. E depois, quando começar o festival, eu vou começar a ter as reações, e daqui 1 ano ou 2 a gente assiste esses filmes, mas enfim, quero preparar esse episódio pra semana que vem. E aí, na outra semana, na segunda metade de maio, vem o episódio de assistidos de abril. Não se preocupem, o episódio de assistidos de abril vai vir aí, só vai demorar um pouquinho. Mas é isso, falei demais, fiquem bem, até semana que vem. Tchau, tchau.